my friends! Como é que estão todos vocês, queridões, queridonas? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Don't forget, nesse momento é muito importante permanecermos em nossas casas, fazendo jus ao que Teresina, ao que o Estado do Piauí e outros grandes no mundo inteiro vêm fazendo. Nós somos responsáveis por manter a quarentena funcional e deixarmos esse número o mais brando possível. Ficar em casa é cuidar de nossa saúde, da saúde de todos nós, de todos aqueles outros que amamos. Não vos esqueçais disso. Don't forget and pay attention. Professor, e na aula de hoje, o que é que nós teremos? Falar um pouco sobre texto. Essa é uma vedete de qualquer vestibular, sobretudo na qualidade daquele que estamos almejando a fazer, que é o Exame Nacional, o Enem. Professor, me diga aqui uma coisa, e qual seria, assim, uma dica esplendorosa que eu teria? Primeiro, é lembrar perfeitamente do que é o gênero textual. Lembra que nós conversamos em sala de aula, dias áureos que irão retornar, os nossos dias de sala de aula, não é? Com toda certeza, I believe it, eu acredito, e você tem que acreditar também. Quando nós estávamos dentro de sala de aula, a nossa conversa sobre gênero textual. Primeiro item que eu dei de dica seria verificar o layout do texto. Por que ter essa simpatia com o layout do texto? Através do layout do texto, eu posso inclusive fazer uma make prediction. E o que seria esse feitio de previsibilidade, de prever? Seria eu correlacionar o formato do texto, a função social, a linguagem utilizada e a sua funcionalidade. É aquilo que eu, como ser humano, tenho de vontade de comunicação. É a necessidade para me comunicar. Eu daqui, você daí, nós, todos together, temos essa necessidade. Nenhum homem nasceu para ser uma ilha, já falava um grande pensante. Pois assim sendo, para trabalharmos texto, eu tenho que tomar um cuidado expressivo com o gênero textual. Conhecer um pouco do gênero textual é antecipar alguns dos acontecimentos em termos de resposta. E aí é ficar atento à situação, problema da pergunta e partir aí para a técnica, não é? Por um exemplo, se eu te desse um gênero textual, eu te desse um texto que vai estar dentro de um layout, de uma formação, e vamos supor que fosse uma bula de remédio, você teria que rapidamente recapitular. Olha, aqui eu vou ter uma massificação do imperativo, porque ele vai estar me instrumentalizando de orientações. Se eu te desse, por um exemplo, uma receita, não é? Se eu te desse, por um exemplo, um manual de instruções, então você já teria como noção básica que tudo seria aí uma punção injuntiva. Eu teria o imperativo sendo trabalhado em primeira monta. E aí você já, por certo, iria atrás de como é que é formado o imperativo na língua inglesa. Alright? Só lembrando que o imperativo nada mais é do que a supressão da preposição to antes do verbo. Não pode ter ninguém antes desse verbo, a não ser que ele seja negativo. O don't forget, não esqueça, né? Shut up, calem a boca. Pay attention, preste atenção. Essas frases, assim, do cotidiano dos nossos lares ou de quando nós estamos meio que bravios, ok? Então, eu trago para você, nesse primeiro momento, a habilidade 5. O que seria essa habilidade 5? Todas as vezes que eu tiver um texto com a habilidade 5, habilidade 5, hein? O professor falou que a habilidade 5, ele tem como verbo núcleo associar. Com certeza, ele vai dar, dentro desse texto, uma questão onde ele vai exigir um poder de associação de um determinado tema, de um determinado vocabulário, à temática do texto. E aí, para deixar ainda mais palpável essa habilidade 5, eu começo a lembrar você um que mais tem acontecido nos últimos vestibulares. Seria o uso, por um exemplo, de certos verbos especiais, o modal verb.
seria, por um exemplo, o uso dos verbos chamados de verbos, que são aqueles idiomáticos, né? Aquelas expressões que todo mundo gosta de apelidar, os phrasal verbs. O phrasal verb, ou verbo frasal, nada mais é do que aquele verbo que vai vir acorrentado a uma preposição ou a um advérbio. Lembrando que todas as vezes que isso acontecer, eu terei a modificação desse verbo principal ou a supervalorização da primeira mensagem. Professor, e como é que eu faço para responder uma questão envolvendo itens assim tão essenciais? Pelo sentido. A prática é que nos leva a esta perfeição. Então, sempre quando estivermos trabalhando com o phrasal verb, muito cuidado, tá? Watch out. Tome cuidado, pois o phrasal verb, quando ele é adicionado com uma preposição ou com um advérbio, eu terei sim uma modificação ou uma amplificação do sentido principal. Certo até aqui? Então, o que eu ainda tenho de informação? Se eu tenho a habilidade 5 como núcleo associar, e se eu estou agora dizendo para você tomar cuidado com o phrasal verb, a primeira coisa que você tem que fazer é se inteirar da prática do phrasal verb. O professor falou que é um verbo mais uma preposição. Ele vai sofrer alteração. O professor falou que é um verbo mais um advérbio. Ele vai sofrer alteração. E, por fato, nós devemos ainda salientar que verbo, ele vai dizer a ação a ser praticada, tá? Varrer, dormir, comer, beber, não é? A preposição é aquela palavrazinha que faz a ponte, ela liga dois ou mais termos. De, do, sobre, para, tá? E o advérbio é a palavrazinha que fala sobre o verbo. Esse advérbio, ele pode trazer nuances como, por um exemplo, lugar, tempo, frequência, modo, enfim. Se você tem essas ideias muito justapostas na hora de um texto e aliando esse conhecimento, essa teoria à prática, fatalmente irá potencializar as tuas chances na hora de responder uma questão de interpretação. Assim sendo, senhores, nós já falamos sobre o que é um phrasal verb, falamos sobre qual é a habilidade 5 e o seu núcleo principal, que é o verbo associar, e falamos como é que o phrasal verb ele é formado. Ele é formado com uma preposição ou com um advérbio. Não esqueça desse detalhe. Até aqui, tá todo mundo legal? Então, continue aí nos assistindo, continue aí vendo as nossas informações e vamos adiante. Olha só, para deixar mais claro, eu trouxe aqui, por um exemplo, um apanhado de alguns verbos que fazem parte do nosso dia a dia. Quem aqui nunca desligou uma lâmpada? Quem aqui não pegou no controle remoto e a televisão ou o aparelho de som em stand-by estava lá predisposto a você clicar o botãozinho vermelho e aí ligar o seu aparelho que você está desejando, né? O teu computador aí, agora há pouco, para você estudar, você teve que fazer o quê? Ligar. As mamães e os papais, menino, desliga essa luz, né? Menino, desliga esse computador. Olha só, esses verbos, na língua portuguesa, vindo para o inglês, eles são verbos frasais na sua grande maioria. Por um exemplo, vocês já ouviram falar sobre o verbo to turn? O turn é o verbo virar, trocar de posição. É aquele como se você fosse caminhando e eu digo turn, você voltaria, tá? E aí eu tenho uma sequência de ilustrações aqui para vocês. Vamos supor que você chegasse agora lá no teu quarto e fosse ligar a luz do teu quarto. Então seria turn mais a preposição on. Então ficaria turn on para ligar. E professor, se eu quisesse agora fazer o inverso, que é o que tem aí na figurinha, tá? Se você for desligar, seria o turn off. Exatamente, off, com 2 Fs, tá? Porque se fosse só com F, seria off, tá? Então, turn off, esse turn off é o desligar. Olha como eu tenho a estrutura principal do primeiro verbo, do verbo na íntegra, in natura, modificado
tá? Isso acontece porque eu vou ter o verbo acrescentado a uma preposição. Eu vou ter o verbo acrescentado a um advérbio. Perceberam? Teve esse acréscimo, automaticamente você terá ou a tradução do verbo mudada, transformada ou potencializada. Vamos ainda dizer que você está aí com um som bem alto e sua mãe diz, menino, aumenta o som ou abaixa esse som. E aí você teria como, por um exemplo, dizer o turn up e teria o turn down. Tudo isso com o verbo to turn. O verbo virar, trocar de posição. Perceberam? É muito tranquilo trabalhar, porque eu saio pelo sentido. Não vos esqueçais também que toda situação, problema, toda a problemática, ela é em língua portuguesa. As nossas alternativas em língua portuguesa. Então, preste atenção no enunciado da questão e se numa habilidade 5 aparecer uma charge, um cartoon, uma tirinha, uma imagem, uma pauta publicitária e tiver um verbo, cuidado. O verbo vai estar em evidência e você tem que ter a exata noção se vai estar acrescentado a preposição ou o advérbio. Até aqui tranquilo? Professor, me dá mais um exemplo. Com certeza. Dentro dessa problemática, vamos supor que você se deparasse com uma placa de trânsito azulada e dissesse assim para você, watch out. Bom, se você olhar só para o verbo what, você sabe que esse verbo what, ele pode ser assistir. Mas o professor me falou que tem esse out. E se tem esse out, ele vai mudar completamente de figura. Ah, meu amigo, então se tem what out, eu tenho que estar atento, pois ele está me alertando. É cuidado. Lembra que eu falei sobre a função imperativa dos textos injuntivos? Pois bem, esta função está aqui exemplificada. What out? Preste atenção, atente, cuidado. Certo? Watch out for traffic from side road. Cuidado com o trânsito deste lado da estrada. Seria isso o que essa placa iria nos alertar, nos trazer de informação. O aluno que não estivesse atento, ou o leitor que não estivesse atento à primeira informação, iria ter um trabalho, tá? Na hora de interpretar essa sentença. E, fatalmente, as primeiras alternativas iria querer induzir ao verbo assistir. Então, temos que também tomar cuidado com essa estratégia. Leitura bem apurada da situação-problema. Leitura das alternativas. Das 5 alternativas, sempre aparecem de 1 a 2 que são verdadeiras aberrações. Aquilo que você fica, meu Deus do céu. Certo? Então, muito atenção com a leitura. Professor, me dê mais um exemplo aí sobre esse watch out. Tem mais, muito mais, jovens. Eu teria, por exemplo, don't be afraid to ask for help. O don't be afraid, eu já sei que é não tema ou não tenha medo. Normalmente utilizado quando eu quero fazer alusão de encorajar você positivamente. Digo, olha, não tenha medo, não tema. Quando eu digo para você dentro de sala de aula, a gente pode perguntar, que é o nosso laboratório. Então, o don't be afraid, o to ask for help, to ask, perguntar, to ask for help, pedir ajuda. Então, dentro dessa composição, o que houve? Eu peguei a junção do verbo to ask, que é o verbo perguntar, e o for, e acrescentei mais o help. Então, ask for, no sentido de solicitação, ask for help, no sentido de pedir a ajuda. E o que é que isso tudo tem a ver com a nossa habilidade número 5? É que quando ele vem dentro de um texto, ele vai sim pedir para associar à temática textual. Eu tenho, então, que tomar um cuidado muito singelo de não olhar só para a primeira parte do verbo. Ver quem mais vai acompanhando esse verbo. Se for uma preposição ou um advérbio, eu já sei
que este é um phrasal verb e tem o seu sentido ou amplificado ou modificado. É isso, galera. Até a nossa próxima.